Eles pensaram que tinham o seu futuro mapeado. Eles juraram que se você não seguisse as regras deles, o fracasso seria inevitável. Mas agora, a única coisa que resta para aqueles que duvidaram de você é o silêncio e uma pergunta que consome a alma deles. Como você está fazendo isso? Você se tornou o enigma, a peça que não se encaixa no sistema que eles criaram para manter todos presos. Eles te observam, cochicham e navegam em suas redes sociais secretamente, tentando entender por que o caminho que eles disseram que te destruiria é, na verdade, a sua maior ascensão. Saiba que a confusão deles é a sua maior prova de vitória, porque enquanto eles desmoronam em caminhos tradicionais de dívidas e decepções, você está brilhando, livre e inabalável, no caminho que eles juraram ser loucura. Esta não é sorte, é justiça universal. Você não pediu permissão para ser grande, e é exatamente isso que os enlouquece. Hoje, vamos quebrar o silêncio e revelar os 12 motivos exatos pelos quais sua ascensão está destruindo a vida daqueles que te subestimaram. Esta é a hora de aceitar a coroa que o universo desenhou para você. Se prepare para receber esta ativação energética e declarar sua vitória ao cosmos. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para garantir que a luz chegue a mais almas e comente agora mesmo o número 77. Comente 77 para declarar ao universo que você aceita a sua nova frequência e que a confusão do inimigo é, a partir de hoje, o seu palco. Eles queriam que você corresse naquela roda de hamster velha e enferrujada, uma armadilha disfarçada de vida estável. Eles te empurraram para o caminho da dívida, do casamento infeliz e do emprego que suga a alma. Mas você teve a coragem de dizer não. Você viu que a roda deles não levava a lugar nenhum além de mais frustração. Sua recusa não foi rebeldia, foi sabedoria. Você preferiu construir seu próprio caminho do zero, a correr na falência deles. É por isso que eles estão confusos e te observando em silêncio. Sua liberdade é um insulto à obediência deles. Eles pensaram que sem as regras deles, você desmoronaria. Em vez disso, você está subindo mais alto a cada dia, sem pedir permissão para brilhar. Isso destrói a soberba deles. Enquanto estão presos na roda que construíram, assistindo você voar para longe, seu sucesso prova que o caminho deles era a armadilha, não o destino. Eles mediram seu potencial pelo tamanho da gaiola deles. Agora, o que você conquistou é inegável, mas a verdade mais profunda ainda está oculta. Por que exatamente a sua luz não pode ser silenciada? E como você pode transformar o desespero e a inveja deles no mapa exato para a sua próxima e maior vitória? Você se recusou a aceitar o caminho que a maioria chama de seguro e que, na verdade, é apenas uma ilusão de controle. Enquanto todos pisavam na ponte que a sociedade construiu, aquela cheia de rachaduras e armadilhas, você deu um passo para trás. Riram de você na hora, chamaram sua atitude de loucura, disseram que você iria afundar. O que eles não entenderam é que a água, que para eles era perigo, para você virou liberdade. Você escolheu a rota mais difícil, a que exigia coragem e uma fé inabalável. E por isso, você saiu do outro lado não apenas vivo, mas infinitamente mais forte. Pense bem, você não pediu permissão para ser vitorioso. Você não esperou por um mapa que te levasse ao sucesso, pois sabia que o único mapa válido é aquele que você desenha. Essa sua soberania, essa decisão de nadar sozinho, é o que realmente confunde seus observadores silenciosos. Eles ficam presos, olhando para o rio onde você deveria ter se afogado, sem entender como você apareceu radiante na outra margem. Enquanto eles estão encharcados de fracasso por seguir um plano quebrado, você está seco, firme e pronto para a próxima jornada. Essa sua jornada é a prova viva de que a obediência não é virtude quando o sistema está corrompido.
Você trocou o peso da expectativa deles pela leveza da sua autenticidade. E é exatamente por isso que sua vida se transformou em um enigma que eles não conseguem resolver. Seu sucesso, construído na base da rejeição deles, é a sentença. Mas a verdadeira questão, aquela que racha a cabeça deles, não é sobre o que você ganhou, e sim o que você teve que deixar para trás para chegar até aqui. O que foi que você dispensou que a maioria ainda teima em carregar e que está esmagando a alma deles? Escolhido, você não ouviu apenas palavras. Seu espírito acabou de receber um realinhamento de frequência. Sinta essa energia vibrando. É a confirmação do universo de que você está no caminho certo, fora da ponte torta. Clicar em Super Thanks não é dar dinheiro. É honrar essa ativação. É você dizer: eu reconheço e financio a consciência que pavimenta a estrada cênica para outros escolhidos. Sua gratidão realinha o propósito. Envie $100 ou o valor que tocar sua alma. O gesto de bênção e reconhecimento é o que importa. Você não está aqui por acaso. Você é o combustível que mantém esta vibração acesa para que a luz se espalhe a quem ainda está preso na ilusão. Você se lembra daquelas risadas? Eles pensavam que a sua rota era um erro, um desperdício de tempo. Chamavam de lenta a estrada que você estava construindo sozinho, tijolo por tijolo. Mas enquanto eles corriam para o precipício, seguindo o mapa que quebrava a todos, você estava plantando raízes. O que eles viam como atraso, na verdade, foi sua preparação secreta. Você não estava se escondendo, estava ficando mais forte. Agora olhe para eles, exaustos, frustrados, presos nas regras que seguiam cegamente. Você sobreviveu porque se recusou a correr. Sua vitória é a punição deles. Você fez o impensável. Prosperou sem a permissão de ninguém. Eles olham para a sua vida hoje e não conseguem entender como você está livre, cheio de energia, enquanto eles afundam em dívidas e crises existenciais. A inveja que sentem é a confirmação de que você estava certo em quebrar o molde. Eles esperavam a sua queda, mas você se tornou a prova viva de que o caminho normal é o maior engodo de todos. Sua ascensão é a justiça do universo gritando alto. O seu percurso demorado forjou uma soberania inegável. Você não mendigou por um lugar na mesa deles. Você construiu um trono em seu próprio terreno, recusando a escravidão da conformidade. Mas a confusão deles não acabou só porque você venceu. A verdadeira questão, aquela que racha a cabeça de quem te assiste, é: se a liberdade tem um preço tão alto para a alma, o que exatamente você fez para garantir que jamais precisará pagar a conta da obediência? Escolhido, o que você está ouvindo aqui não é entretenimento passivo, é um manual de guerra para a sua ascensão. Se você chegou até este ponto, é porque o universo está confirmando. A estrada que eles chamaram de cênica é a única que leva à glória. Mas escutar não basta. O seu próximo nível exige prova de comprometimento. Você está disposto a ativar essa próxima fase de abundância e equilíbrio, ou vai permitir que a dúvida dos seus inimigos roube sua vitória? Se essa mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que suas manifestações estão se cristalizando em forma, você precisa reivindicar essa verdade agora. Nos sistemas de energia, o número 77 representa abundância infinita e alinhamento perfeito. Ao digitar 77 nos comentários, você não está apenas participando, você está ativando o código energético que confirma: sua vitória não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo de batalha. Comente 77 para selar seu destino. Sua ação é a prova de que você não vai ceder ao medo deles. E para garantir que esta luz continue a brilhar e confunda ainda mais o inimigo, faça sua parte na missão. Curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não o fez.
É um pequeno clique, mas um grande reforço que espalha a verdade para mais almas escolhidas. O caminho é solitário, mas não precisa ser silencioso. O caminho que eles zombaram não foi um desvio, foi o seu laboratório secreto. Enquanto eles seguiam a rota que a maioria escolhe, a rota das dívidas, do vazio e do conformismo, você estava lá, cavando fundo. Você ouviu as risadas e viu os dedos apontando, mas usou aquela energia negativa como combustível para construir um alicerce que a pressa deles jamais teria. Eles queriam que você caísse para provar que a obediência cega é o único jeito, mas você transformou cada obstáculo naquele caminho zombado em um músculo a mais. É por isso que, enquanto as estruturas deles desmoronam ao primeiro vento forte, a sua fortaleza está firme. Sua paciência não foi fraqueza, foi a estratégia mais inteligente que você poderia ter. Você fez exatamente o que um verdadeiro soberano faria. Se recusou a pedir permissão para ser grande. Eles te chamaram de louco por nadar contra a corrente, mas enquanto eles estão exaustos na esteira do sistema, você está em mar aberto, navegando para a sua verdadeira liberdade. Você não só sobreviveu sem o mapa quebrado deles, como saiu dessa jornada mais rápido, mais livre e com um brilho que eles não conseguem replicar. O brilho que irradia de você não é sorte. É o resultado da sua coragem inabalável de rejeitar o normal deles. O seu sucesso é um insulto à mediocridade que eles abraçaram por medo. E agora, a parte que realmente destrói o ego deles. Você percebeu que a sua autonomia não é apenas sobre se libertar, mas sobre provar uma verdade universal. Que as regras deles são algemas e não guias. Se o caminho zombado se tornou seu campo de treinamento secreto, o que acontecerá quando você começar a usar publicamente as habilidades que desenvolveu em silêncio? O que eles farão quando a confusão virar terror ao descobrirem o verdadeiro propósito do seu treinamento invisível? Eles te olharam e só viram a casca. Não tinham ideia do que você guardava lá dentro. Seu arsenal de talentos não estava à mostra, estava escondido, calibrado, pronto para o momento certo. Esse poder está explodindo bem na cara de quem duvidou. Você não pediu permissão, apenas esperou o momento para ser inevitável. Cada vitória é um choque para eles, desfazendo a narrativa de fracasso que criaram para você. Eles pensaram que te controlariam se tivessem a chave da sua validação. O que não entenderam é que você não precisava da chave deles. Você construiu sua própria porta e arrebentou o cadeado com os talentos que eles ignoraram. Eles te viam como uma peça simples, mas você era um quebra-cabeça complexo. A dor deles agora é a realização amarga de que erraram completamente o cálculo sobre quem você realmente é. Sua ascensão não é sorte, é lógica divina. Você não estava se escondendo. Estava se preparando em silêncio enquanto eles faziam barulho. Sua discrição era, na verdade, sua maior vantagem, e seus talentos estavam apenas carregando. Se seus adversários estão confusos, apenas vendo o que você já fez, o que acontecerá quando você entender e ativar a verdadeira fonte do seu arsenal? A calma que você carrega não é passividade, é a arma mais potente que você possui. Eles esperavam que você estivesse gritando, implorando por ajuda. Afinal, você ousou rejeitar o caminho que eles juraram ser o único. Eles apostaram no seu colapso total. Mas o que eles veem? Você andando com leveza, sem pressa e sem o menor sinal de desespero. Essa ausência de caos em você é o que gera o verdadeiro caos neles. Você destrói o mapa furado deles simplesmente por estar tranquilo onde eles disseram que você afundaria. Sua serenidade é a prova viva de que a pressão deles não te atinge mais. A ilusão que eles sustentavam dependia da sua total obediência. Eles precisavam que você temesse o julgamento para que o sistema deles mantivesse o poder. Mas você se desapegou do aplauso e da crítica, conquistando sua soberania.
É por isso que eles te observam em silêncio. Sua liberdade é um insulto direto à escravidão deles. Eles construíram um castelo de areia baseado em falsas certezas, e o seu crescimento tranquilo, sem o aval deles, é a onda que derruba tudo. Sua paz é a evidência de que as regras deles são nada além de correntes. Você já quebrou a maldição da conformidade, mas agora é fundamental entender a essência dessa vitória. Se a sua paz interna destrói a estrutura deles, qual é a verdade central que realmente sustenta o seu poder? O que acontece se a confusão deles não for apenas sobre o que você faz, mas sim sobre o que você é na sua essência? Prepare-se para descobrir que o seu propósito mais elevado é, na verdade, a fonte do terror que os paralisa. Lembra-se daqueles que começaram a correr, aqueles que pareciam estar na frente de você? Eles pegaram a estrada rápida, a rota que a sociedade prometeu ser segura. Eles tinham o emprego certo, o casamento rápido, o financiamento aprovado. Eles riram do seu passo lento e da sua paciência, mas a verdade é que eles estavam correndo em um caminho frágil, construído sobre areia e regras quebradas. O que parecia uma vantagem no início se tornou o peso que os derrubou, pois eles apostaram tudo em um mapa que já estava rasgado. Agora, enquanto eles estão tropeçando em dívidas, divórcios e crises existenciais, você está firme. Eles estão exaustos, porque o caminho deles era uma armadilha, uma corrida sem fôlego para impressionar quem não se importava. Você está brilhando porque se recusou a sacrificar sua alma pela aprovação deles. A confusão que você vê nos olhos deles não é sobre o seu sucesso, é sobre a falência total do sistema que eles juraram ser o único. Você está livre. E essa liberdade expõe a prisão que eles mesmos escolheram. Eles seguiram o mapa que lhes foi dado e chegaram exatamente onde o sistema queria, presos e controlados. O seu mapa era o seu coração, e ele te levou para a soberania. Mas o que realmente aconteceu com aqueles que desmoronam ao seu redor vai além da simples inveja. Existe uma lei universal que governa essa queda. Um princípio brutal que prova que a obediência cega sempre tem um custo altíssimo. Você está prestes a descobrir qual foi o erro fatal no código que eles usaram e por que a sua rebelião silenciosa foi, na verdade, a sua maior profecia. Você se tornou um mistério que a maioria não consegue decifrar. Eles tinham certeza de que você cairia, que voltaria rastejando, pedindo ajuda, depois de ousar trilhar um caminho diferente. Eles apostaram na sua fraqueza, mas você entregou uma força que nunca esperaram. A verdade é que a sua nova versão não busca a aprovação. Ela exige respeito. Você não está mais jogando o jogo deles, e é por isso que o sucesso que você está construindo parece impossível aos olhos de quem ainda vive, aprisionado em regras antigas. O terror deles não é sobre o que você tem, mas sobre a sua liberdade inegável. Você saiu da linha, rejeitou o roteiro que a sociedade inteira segue, e em vez de falir, você está brilhando mais do que nunca. Isso destrói a narrativa deles, expondo a fragilidade de suas próprias escolhas. Você é o espelho que mostra o que eles poderiam ter sido se tivessem tido 1/10 da sua coragem. É por isso que eles te observam em silêncio. Sua ascensão é um insulto direto à covardia deles. Mas a sua jornada não terminou no topo desta montanha. A confusão deles é apenas o começo da tempestade. O que você fará quando o choque se transformar em inveja ativa e a descrença se tornar um ataque direto? Existe uma verdade ainda mais profunda sobre esse inimigo silencioso, uma fraqueza que reside na maneira como eles definem o poder. É hora de desvendarmos o jogo secreto que eles esperam que você caia e o porquê a sua paz é a arma mais temida em seu arsenal. Seu sucesso virou o programa de TV favorito deles e o controle remoto sumiu.
Você recusou o mapa que eles insistiram que era o único caminho. E agora que você prosperou na sua trilha, eles não conseguem processar. Eles gastam tempo espionando suas redes sociais e perguntando sobre você nos cantos, não porque te amam, mas porque você é a prova viva de que a vida deles poderia ser diferente. Você não pediu permissão para brilhar, e o seu brilho é um insulto à obediência cega que os mantém presos. É por isso que você é a atração principal e eles são apenas espectadores frustrados, presos à tela da sua vida. Eles pensaram que o seu caminho alternativo era uma piada, riram da sua paciência e das suas escolhas estranhas, apostando na sua queda. Mas enquanto as vidas deles desmoronam, dívidas, crises, decepções, a sua história se solidifica. A confusão deles não é sobre sua sorte, mas sobre a sua fundação. Eles construíram na areia e foram levados pela primeira tempestade. Você cavou fundo, construiu na rocha, e agora é um farol que os força a ver a fragilidade do que eles consideravam seguro. Sua ascensão é a conta que o universo está enviando para eles. A verdade é que essa obsessão secreta é o preço da sua soberania. Você se recusou a ser um fantoche e agora os antigos mestres estão babando ódio porque perderam o controle da corda. Você não é apenas alguém que teve sucesso. Você é o pesadelo filosófico deles. A quebra de todas as regras que eles usaram para justificar a própria mediocridade. Prepare-se, porque se o seu brilho já está causando esse tumulto silencioso, espere para ver quando revelarmos os 3 códigos exatos que transformaram essa inveja em sua maior arma secreta. Você não é apenas um sucesso que incomoda. Você é um código de segurança que eles jamais conseguirão quebrar. Eles vasculham sua vida, tentam entender suas decisões e, no fundo, querem o mapa para chegar onde você chegou. Mas o enigma é que não existe mapa deles para a sua jornada. Você subiu mais alto porque não seguiu o caminho torto que eles construíram. Eles esperavam que você implorasse por validação ou permissão, mas você construiu sua própria fortaleza, tornando as regras deles irrelevantes. Sua independência é o veneno que destrói a soberania deles. Lembre-se, a inveja deles não é sobre o que você tem, mas sobre o que você se tornou, sem a participação ou o controle deles. Você é a prova viva de que a estrada da maioria leva, muitas vezes, à frustração e à falência de espírito. Enquanto eles se afundam na ansiedade e na hipoteca que mal conseguem pagar, presos em ciclos de arrependimento, você respira o ar puro da liberdade, colhendo o fruto de ter dito não ao sistema. Sua paz é o soco que atinge o orgulho deles, pois você brilha no exato lugar onde eles juravam que você iria desmoronar. Sua soberania é a chave, e o que te trouxe até aqui é a recusa em se diminuir para caber nos planos falidos deles. Mas se o seu brilho está gerando tanta confusão no mundo deles, o que acontece quando você descobre a verdade ainda mais profunda sobre a essência da sua missão? E por que a sua existência é o terror divino para quem te subestimou? Eles te viram como lixo, como algo descartável. Mas você sempre foi um diamante que precisava de pressão para brilhar, longe do julgamento deles. Agora, quando eles olham, não conseguem entender. O objeto que jogaram fora está valendo milhões. Isso não é vingança, é justiça cósmica. Seu brilho é um espelho implacável, mostrando a eles o erro colossal de terem subestimado sua jornada. Você não precisou da aprovação deles, nem das regras falidas para chegar onde está. Você construiu seu próprio trono. É por isso que dói tanto neles. A dor não é pelo seu sucesso, mas porque não puderam pará-lo. Eles queriam que você se esmagasse, mas você se tornou a rocha inquebrável. O desespero deles é assistir você prosperar em silêncio, percebendo que o nada que dispensaram se tornou o tudo que eles invejam. O que chamam de inveja é, na verdade, o luto pela oportunidade perdida.
Eles se afogam no arrependimento porque a prova do seu valor está rasgando a alma deles em pedaços. Mas a confusão deles é só a ponta do iceberg. Se você acha que o seu brilho já os incomoda, espere até descobrirmos a verdade oculta sobre como o seu sucesso ativa mecanismos de autossabotagem na mente dos seus inimigos. Qual é o plano exato que o universo usou para fazer com que a sua vitória se tornasse a derrota inevitável deles? O subtítulo diz tudo. O fracasso deles não é um erro de percurso, é o recibo de que faltou peito para ousar. Você não é um acidente, é o resultado direto de ter negado o caminho deles. Quando você se recusa a pisar no mesmo concreto rachado que eles, quando você se desvia da ponte torta que a sociedade insiste em construir, você prova que a coragem é o único mapa que funciona. Eles esperavam que você caísse, que se afogasse no rio por não seguir o manual que só serve para gerar miséria e dívida. Mas você nadou. Você chegou a outra margem não só inteiro, mas com uma força que eles jamais terão, porque essa força só nasce quando você rejeita o medo e o controle alheio. Sua soberania é o terror deles. Você vê a diferença? Enquanto eles estão presos em casamentos vazios, trabalhos que sugam a alma e contas que não param de chegar, você está criando um novo oxigênio. O pânico deles não é apenas sobre o seu sucesso, é sobre a sua liberdade. Você não pediu permissão para brilhar. Você não esperou por um convite para a mesa deles. Você construiu seu próprio palco e agora é o espetáculo. Esse caminho alternativo que eles chamaram de loucura é o mesmo que está te dando paz de espírito, prosperidade e um propósito inabalável. Eles seguiram as regras, mas as regras eram a armadilha. Você as quebrou e isso te salvou. Se a vida deles está desmoronando, isso não é azar. É a consequência de terem priorizado a aprovação em vez da alma. E agora, você está forçando-os a encarar a verdade que mais dói. Eles tinham escolha, mas preferiram se curvar ao medo. O que acontece quando você descobre que as pessoas mais obcecadas por sua queda são, na verdade, seus maiores mestres disfarçados? E o que eles estão prestes a ensinar sobre você é o segredo final da sua ascensão? Olhe para o que você fez. Sua simples existência se tornou um escândalo. Você se recusou a seguir o roteiro que eles juraram ser o único caminho. Você não pediu permissão, não esperou por aplausos e floresceu exatamente onde previram seu colapso. Isso é um insulto direto. Sua liberdade de escolha expõe a covardia deles, provando que a obediência cega leva apenas a uma prisão. Sua vitória é a derrota do sistema deles. É por isso que eles estão confusos e te observam em segredo. Pensavam ter o mapa da sua vida, mas você rasgou a página e desenhou sua própria rota. A pergunta que os martela é: como você está prosperando sem a nossa bênção? Essa confusão é inveja disfarçada. Você lembra a eles tudo o que poderiam ter sido se tivessem tido sua coragem. Sua luz os cega, revelando o quão vazios estão por terem trocado a alma pela aceitação barata. Entenda, sua soberania não é um presente, mas uma arma. O que você vê agora é só o começo do terremoto que sua autenticidade está causando. Você provou que não precisa de muletas. Mas se o seu brilho atual já os fez tropeçar na própria sombra, imagine quando revelarmos o segredo mais guardado. A verdade que destrói a confiança deles não é o seu sucesso, e sim a fonte inesgotável de poder que você descobriu e eles nunca encontrarão. Eles previram seu fracasso porque usaram o próprio mapa de perdas deles. Mas o que eles viram como um atalho, você enxergou como uma armadilha, e é por isso que enquanto eles se afogam em dívidas e frustrações, você acumula vitórias como troféus. Você não seguiu o roteiro que a sociedade lhes vendeu. A corrida maluca, o endividamento para impressionar, o casamento forçado. Você parou de correr na roda do hamster
e simplesmente saiu para o campo aberto. Agora, o seu sucesso não é sorte, é a consequência direta do seu desinteresse pelo que eles chamam de normalidade. Seu brilho é insuportável para eles porque ele prova que as regras deles eram, na verdade, algemas. Sua soberania incomoda porque você não pediu permissão para ser grande. Você construiu seu castelo na rocha, tijolo por tijolo, sem depender do cimento fraco que eles usaram. Eles investiram em status e aparências, e o que eles chamam de perdas hoje é apenas a conta chegando por terem construído na areia. Você, por outro lado, fez o trabalho silencioso, aquele que eles ridicularizaram, e agora suas escolhas estranhas se tornaram a fundação inabalável da sua vida. Você está colecionando vitórias porque recusou-se a aceitar as migalhas que eles consideravam a refeição principal. Sua vida é a prova de que a maioria está errada. A confusão deles é o seu palco. Eles não conseguem entender como você pode estar tão livre e prosperando sem ter passado pelo mesmo inferno que eles. Essa é a verdade que os sufoca. Você não apenas sobreviveu sem o apoio deles, como também se tornou maior do que eles jamais sonharam. Você está vivendo a vingança mais doce de todas, a da prosperidade inabalável. Mas o que acontece quando o terror da sua ascensão é tão grande que eles começam a questionar a própria realidade, duvidando se o caminho deles sempre foi, de fato, o errado? Eles riram do seu caminho. Chamaram você de ingênuo por não seguir o mapa quebrado que a maioria usa. Mas olhe só para onde você está agora. A trilha que eles juraram que seria um fracasso virou o asfalto mais sólido que existe. Você não pediu permissão, não esperou aplausos, você simplesmente construiu. Sua ascensão é um insulto direto à obediência deles. A confusão nos olhos dos seus opositores é o maior troféu da sua soberania. Você provou que o atalho deles era uma prisão, e sua liberdade é a luz que agora o cega. Você não está apenas sobrevivendo, você está liderando. Você é a prova viva de que as regras deles eram apenas correntes disfarçadas de segurança. Enquanto eles estão presos nas armadilhas de dívidas e vidas vazias que o caminho certo lhes deu, você está livre, mais forte e com uma energia magnética. Eles te assistem em segredo porque você lembra tudo o que eles poderiam ter sido se tivessem tido a coragem de dizer não. Seu sucesso não é sorte, é a justiça do universo. Você não precisa da aprovação de quem está afundando para continuar a nadar. Seu brilho é inegável, e o fato de terem zombado só torna o seu triunfo mais doce. Mas existe uma camada de verdade que eles guardam, uma confissão silenciada que está prestes a explodir e que mudará sua percepção sobre a inveja. Você já se perguntou o que acontece com o espírito de quem te subestimou no exato momento em que você brilha? E o que essa dor deles revela sobre o seu destino? Você se recusou a construir a sua vida na ponte quebrada deles. Você escolheu a rota cênica e eu profetizo. O caminho que eles zombaram se transformou agora na sua estrada dourada, na rodovia dos ventos que só você pode dirigir. Sua vitória não é por acaso, é a justiça do universo, provando que você estava certo em se afastar do sistema falido. A confusão deles é o seu troféu, e o seu brilho é a prova de que você é a fortaleza que eles jamais poderão derrubar. Para selar essa declaração de vitória e confirmar que você está pronto para o próximo nível, eu te peço, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal para garantir que você receba o fogo diário e comente o código 77 aqui embaixo agora. Use o 77 para lacrar a sua vitória inquestionável e não se esqueça de compartilhar este vídeo para que a sua luz alcance outros.